Olá pessoal, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Caio Adriano e eu estou passando aqui para convidar você para esta jornada muito especial sobre o apóstolo Paulo. Nós estamos começando uma jornada, uma série de mensagens falando sobre Paulo, o homem, a mensagem e o impacto. E você é o meu convidado especial para participar com a gente desse tempo muito precioso e dessa jornada que será épica para as nossas vidas. Então vamos lá, para nós começarmos, nós vamos ler o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do versículo 1 em diante, que diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. Diante desse texto que nós lemos aqui de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, que é um dos textos áureos marcantes para a caminhada desse homem, diante desse texto nós podemos perceber esses três pontos: que há um homem, que esse homem ele vai ter uma mensagem que vai gerar um impacto. Agora, quando nós falamos de Paulo, é importante nós observarmos e entendermos que há uma história antes desse momento e alguns detalhes sobre a vida dele. Alguns detalhes como Paulo, ele nasceu em Tarso, na Cilícia. Essa cidade, essa região pertencia a Roma. Ali era uma cidade muito famosa, populosa, havia uma cultura muito grande. Então esse homem ele vai ser moldado nesse ambiente. Ainda na sua adolescência ele vai se mudar para Jerusalém, a capital religiosa, e ali ele vai começar a estudar aos pés de um homem chamado Gamaliel. Esse Gamaliel, ele é neto de um homem chamado Hilel. E por que é importante isso? Porque naquela época havia duas grandes escolas judaicas que formavam as crianças, os adolescentes na tradição judaica da lei da Torá, que era a lei que os judeus estudavam. Então havia a escola de um homem chamado Hilel, que Gamaliel é o seu neto, e havia um outro homem chamado Shammai. Então essas duas escolas havia na época de Paulo. E Paulo então vai estudar com o neto, esse homem chamado Gamaliel, de um conhecimento muito vasto, um homem muito respeitado. Paulo também vai ser inserido não somente na cultura judaica, mas também na seita dos fariseus. Na época de Paulo havia muitas seitas naquele contexto judaico. No ambiente judeu havia os fariseus, havia os saduceus, havia os essênios, herodianos. Havia várias seitas que cada uma delas carregavam em si a sua importância e por aquilo que elas militavam. E como uma das seitas mais importantes daquela época, que eram os fariseus carregavam esse zelo pela lei, pela tradição. Eles acreditavam na ressurreição, na vida após a morte. E Paulo, então, ele é inserido em todo esse contexto. Outro detalhe sobre a vida dele é que ele tinha dupla cidadania. Ele era romano por parte do seu pai e ele era judeu por parte da sua mãe. Tanto é que nós vamos ver lá na frente, quando ele vai encontrar alguns embates, ele vai declarar que ele era romano e as pessoas vão ter medo de o corrigir, justamente porque ele era romano e muitas pessoas naquela época tinham que pagar para conseguir esse título importante, e ele era de nascimento. Outro detalhe que nós vamos ver também era que Paulo ele era um poliglota. Nós estamos falando do homem antes de ter um encontro com Cristo, de toda a vida que ele vivia antes do encontro com Jesus. Ele era poliglota.
Provavelmente ele falava grego, aramaico e conhecia também o hebraico. Então nós vamos observar que esse homem, ele já carregava uma bagagem muito grande, tanto de vida, de cultura, de aprendizado. E esse homem aqui no capítulo de número 9 vai ser o ponto marcante da sua vida, onde a sua trajetória vai ser mudada por completa. Então, no dia de hoje, para nós ficarmos aqui nesse nosso primeiro encontro, nós falamos um pouquinho aqui sobre a vida desse homem tão marcante, que tem uma mensagem impactante sobre as nossas vidas. E o ponto de reflexão que eu deixo para nós aqui é que Deus, ele não despreza a sua história. Mesmo você que teve um encontro ou ainda terá um encontro com o Senhor, Deus não despreza o seu passado, no sentido de tudo aquilo que você aprendeu, carregou. O Senhor estava no controle de todas as coisas, e quando você tem um encontro com Ele, isso vai gerar uma mensagem e vai gerar um impacto muito grande. Deus te abençoe, em nome de Jesus.